Om Shiva Chidambareshva Babaji Gurudev, que estejamos envoltos na luz do Divino Ser, no frequenciamento consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Algumas reflexões nós propomos hoje de uma maior amplitude no que concerne este momento tão particular, tão especial que nós estamos vivendo e que não se traduz tanto pelos efeitos exteriores e muito mais pelos impactos interiores que as consciências mais sensíveis, aqueles que já têm um certo refinamento de percepção, têm sentido. É muito difícil que alguém que tenha chegado a um certo estágio de evolução, nesse momento planetário, não esteja sendo impactado. Porque nós estamos vivendo, particularmente no plano sutil, momentos de bastante obscuridade. Existe uma certa densidade, uma certa carga. É como se o mundo estivesse envolto numa grande insanidade. E o que fazer? Eu me recordo de algumas, digamos, profecias que vieram de várias fontes fidedignas, sobre a questão dos 3 dias de escuridão, que haveria nesses tempos que nós vivemos 3 dias de escuridão. É óbvio que nós não devemos tomar isso literalmente. Esses 3 dias de escuridão são símbolos. Isso é simbólico, né? Porque talvez sejam 3 períodos, né? 3 circunstancialidades, enfim, não sabemos exatamente o que seja, sabendo apenas que é uma simbologia e que haveria uma escuridão, e que essa escuridão, obviamente, não é uma escuridão exterior, que o sol vai se apagar e que não vai haver luz, ou que vai haver um colapso energético e não haverá eletricidade, ou talvez até haja, não sei, mas não se trata absolutamente disso. Essa escuridão se refere a esse estado, né, de não clareza, de nós não conseguirmos perceber a luz, como se tudo estivesse envolto numa camada, né, numa película escura que não nos permite a vivência de uma luminosidade plena. E o que fazer? Então essas mesmas profecias, nós estamos chamando de profecias, na verdade foram sinalizações feitas por várias fontes fidedignas, diziam de nós, nesse período, entrarmos dentro de casa e fecharmos todas as portas e janelas, e não sair em hipótese nenhuma. Óbvio que também isso é uma figura de linguagem. Não se trata de entrar dentro da casa física e nos trancarmos dentro de casa, né? Trata-se da casa interior, da nossa morada interna. E fechar todas as portas e janelas significa fecharmos-nos nesse momento para todas as influenciações. O que está sendo alertado é que, nesse momento, não é aconselhável ficar exposto energeticamente
até mesmo os médiums ou aqueles que têm sensibilidades projetivas, nesse não é um momento aconselhável para estar se expondo ou estar peregrinando em viagens astrais. É recolhimento e fechamento de portas e janelas, né? E dali não sair em hipótese nenhuma, por mais que as vozes chamem lá fora, ficar recolhido. Isso faz algum sentido? Talvez para alguns que nos ouvem, não, mas para nós particularmente, para o Gaian particularmente, faz algum sentido, né? E o que fazer, né, nesse período que nos conclama um recolhimento, até mesmo um estado de solidão, né? É seguir semeando, seguir trabalhando, seguir fazendo aquilo que nós fomos internamente chamados a realizar. Ainda que os resultados não se façam visíveis, ainda que tudo pareça inútil e perdido, nós seguimos semeando essas sementes de luz. Gostaríamos de trazer uma história, que não é uma história, é uma realidade, uma factualidade, de um indiano, ele ainda está vivo, de um indiano chamado Jadav Payeng. Jadav Payeng, ele mora numa ilha fluvial no noroeste da Índia, na região ali do Golfo de Bengala, né? Numa ilha chamada Majuli. A ilha de Majuli é uma ilha pluvial que está desaparecendo, porque com essas mudanças climáticas, a estação das monções, que todos os anos acontece naquele subcontinente indiano, né, ela tem sido desregular, se apresentando com intensidades de chuvas muito acentuadas em períodos muito curtos, o que provoca uma subida, né, drástica das águas do rio Brahmaputra, porque essa ilha ela está situada no rio Brahmaputra, né, e o rio Brahmaputra é, juntamente com o Ganges, um dos maiores rios daquele subcontinente, né? Ambos nascendo dos Himalaias. Só que o Ganges e o Jamuna, depois o Jamuna vai se unir ao Ganges, o Ganges e o Jamuna, eles vertem, né, para as vertentes ocidentais, né, para o sul. E o Brahmaputra, ele nasce lá dentro do Tibete, ou seja, na vertente norte da Cordilheira dos Himalaias, e ele corre, né, paralelamente à Cordilheira dos Himalaias para depois descer para, né, a confluência sul, entrando no território indiano e desaguando na Baía de Bengala. E é um rio muito caudaloso, né? Então nós temos aí o Brahmaputra, juntamente com Ganges e o Jamuna, como os grandes rios dessa região norte da Índia. E é justamente nessa ilha de Majuli, onde mora Jadav Payeng, que nós vamos falar dele. Esta ilha, ela está desaparecendo. Os cientistas, né, geólogos, biólogos acreditam que até o ano de 2040 essa ilha vai estar totalmente desaparecida. Por quê? Porque com essas subidas abruptas do rio
Brahmaputra está varrendo, tirando as barrancas da ilha. A ilha, que é muito arenosa, ela está sendo levada. E existe uma população imensa que vive nessa ilha de Majuli, né? Todos esses dados trazemos para que nós possamos propor uma metáfora. Então, nessa ilha mora um indiano chamado Jadav Payeng. E o que Jadav Payeng fez a partir do ano de 1979? Porque era uma região desértica. Ele começou a plantar árvores, né? E ele se propôs a todo dia plantar pelo menos uma árvore. Então, desde 1979 que ele não deixa de plantar ao menos uma árvore todos os dias. E acreditem, os senhores, já passado mais de 40 anos, ali agora, hoje existe uma floresta. Uma floresta que ele plantou dia a dia. E essa floresta já abriga animais silvestres. Ali já é avistado o famoso tigre de Bengala, elefantes já habitam ali, cervos. Então ele criou uma rica flora e fauna e preservando né, a vegetação, né, reconstruindo um bioma dentro dessa ilha. E fez isso sozinho. Hoje, inclusive, ele foi premiado por várias instituições indianas, né, e o trabalho dele já foi reconhecido. Existem, inclusive, documentários, né, no YouTube, em outras plataformas, sobre esse caso muito especial e particular, da determinação desse homem. E todo dia ele realmente planta uma árvore. Ele trabalha vendendo leite numa vila, e todo dia depois do trabalho ele vai até essa floresta e pelo menos uma árvore todo dia ele planta. E hoje já existe uma reserva florestal ali imensa, plantada dia a dia por ele, né? E tivemos nós refletindo sobre isso, né? O que nos resta fazer? O que nós podemos fazer diante dessa desertificação, ou mesmo da nossa ilha mundo, que está sendo comida dia a dia por forças hostis, né? O que podemos nós fazermos diante de um quadro que aparentemente é tão adverso? Aparentemente. É todo dia plantar uma árvore. Todo dia plantar uma árvore. E é isto que nós pensamos como sendo uma atitude perante todas essas circunstancialidades. E plantar as árvores não visando o resultado, né? Apenas plantando e deixando que o próprio tempo, a própria natureza se incumba, né, de fazer com que tudo floresça, cresça e se transforme. Apenas plantar árvores. Então todas as partilhas, tudo isso que atinge tão poucas pessoas, todas essas buscas de trazer luz divina, luz espiritual, são plantios de árvores. Talvez em regiões desérticas, em lugares ameaçados, talvez uma pessoa que ouça,
que de alguma forma seja sensibilizado e que isso provoque uma mudança positiva nessa única consciência, nessa única individualidade, nessa única pessoa. Já valeu todo o esforço da persistência de todos os dias plantar ao menos uma árvore. Gratidão, Shiva Shambhu.